Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Hoje, na nossa web rádio, nós vamos falar, conversar sobre a formação da hinologia protestante, o acervo de hinos e músicas que nós herdamos dos ingleses, dos americanos, e podemos aqui constituir no território brasileiro também a nossa hinologia protestante, não é, Marcos? Isso mesmo. Nós vamos começar falando sobre o pai da hinologia inglesa. Ele se chamou Isaac Watts. Ele nasceu em 1674, morreu em 1748 e é considerado o pai da hinologia inglesa. Em sua infância, o seu pai foi preso por questões religiosas, o que lhe causou um grande trauma. Conta-se que, por causa desse episódio, o pai negou uma oportunidade de o filho se ingressar numa universidade ligado à igreja anglicana. Desde muito cedo, Isaac Watts sofria de febre, indisposição, tinha muitos problemas de saúde. Por muitos anos, contou com a solidariedade dos irmãos da igreja, que iam visitá-lo em seu leito. Enquanto foi possível sair da casa, enquanto foi possível sair de casa, ele saiu. Porém, quando não foi mais possível, Thomas Abney convidou Watts para um período de descanso em sua casa, que durou 36 anos. Foi esse o período que ele mais produziu, compondo obras importantes de sua vida. Isaac Watts também foi um renomado pastor, um teólogo, poeta e filósofo, autor de inúmeros tratados, muitos dos quais fizeram parte da bibliografia obrigatória em universidades britânicas. Ele sempre esteve muito preocupado em melhorar os seus hinos, e conta-se que em uma manhã ele chegou para o seu pai e mostrou as suas produções. E o pai o orientou a não reclamar e compor algo melhor, porque ele dizia que as suas composições eram opacas, sem vida. Mas para o pai, o mais importante não era a fala, nem a linguagem, nem a reclamação, mas era colocar em ação as suas composições. Como ele poderia melhorar? E a influência de Watts para o canto congregacional foi muito grande. Ele compôs cerca de 750 hinos, uma contribuição valiosíssima, muito importante para a obra de Deus. A razão para a beleza dos seus hinos estava na capacidade de compor e escrever algo de forma simples, tornando as suas melodias e o conteúdo literário acessíveis a todos, mesmo para aqueles que não tinham a formação musical, focando na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra redentora. Não é, Marcos? Isso mesmo. Vamos falar de um outro autor também, que você com certeza já ouviu falar. Sabemos da importância de John Wesley. Ele viveu entre 1703 e 1791. E ele teve uma grande história no cristianismo, como um dos grandes teólogos do reavivamento protestante do século XVIII e fundador do metodismo, a igreja metodista. John Wesley sentiu um grande agir de Deus em sua vida, com o episódio do coração abrasado. Depois dessa experiência, a vida dele muda radicalmente e ele sai pelo mundo compartilhando essa chama do amor de Deus. Poucos sabem é que o irmão de John Wesley, chamado Charles Wesley, teve um grande papel na história da música cristã. Ele era um habilidoso compositor de hinos cristãos, entoados nos púlpitos em cruzadas evangelísticas, sendo que muitos desses hinos causaram estranhezas por possuírem influência dos ritmos populares, comuns nas tavernas e nas óperas da Inglaterra. Mas ele escreveu hinos para grandes festas da igreja, como Cantam Anjos Harmonias, Cristo já ressuscitou, Aleluia. Ele também se preocupou com o acervo de hinos para os sacramentos da igreja, isso é, a Santa Ceia, ou a comunhão cristã, na época, a principal base do crescimento da igreja metodista. Paralelamente, Charles Wesley investiu todo o seu tempo para evangelizar. Ao longo de suas cruzadas, os irmãos, por meio da pregação e da música, influenciaram o mundo contra o consumo da bebida alcoólica, da guerra, da escravidão.
a falta de escolas e outras oportunidades. Também criou diversos livros com seus poemas. Junto, os irmãos Wesley escreveram milhares de hinos, cerca de 7.000 hinos. Bom, em resumo, com Watts podemos ver um modelo e um bom compositor com músicas acessíveis a todos, construindo um bom acervo congregacional, tendo em mente a funcionalidade desses hinos, com os propósitos alcançados de forma satisfatória. Em seus hinos, Watts deu atenção à pessoa de Cristo e à sua obra, falando em termos gerais de Deus, da Trindade, da adoração, e retirando o homem do centro das atenções. Outro fator de destaque na vida de Watts foi a sua capacidade de estar inserido em outros ambientes. Como Paulo disse, eu tenho que me fazer grego para com os gregos, judeus para com os judeus, fariseu para com os fariseus, enfim, e essa acessibilidade em levar o evangelho a todo e qualquer ambiente motivou Watts a dar um testemunho vivo de Cristo na sociedade. E não é isso que Cristo espera de nós? Ou será que ele anseia que vivamos dentro de uma igreja esperando a sua volta? De forma alguma. Nessa rápida pesquisa sobre a vida de Watts, na internet, nós podemos ver o nome dele em inúmeras dissertações de mestrado e teses de doutorado. Portanto, foi um homem de Deus que foi referência para a sociedade. E, por sua vez, os irmãos Wesley, com eles nós temos a síntese da pregação e da música. Esses irmãos simbolizaram a união do que deveria haver entre as duas artes, tanto da pregação quanto da composição. Podemos perceber também que suas canções e discursos geraram confrontos na sociedade, ensinando o propósito do evangelismo e doutrinário no serviço cristão. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a inódia, ou seja, a hinologia, o acervo de hinos provenientes do continente norte-americano. Embora o hino luterano tenha sido trazido à América pelos colonos da língua alemã, instalados na Pensilvânia por volta de 1700, ele não influenciou a produção hinística americana depois disso. Talvez a língua associada à tendência de fechar-se numa colônia separada fizeram com que a inódia alemã não se difundisse entre outros colonos. O próprio inário de John Wesley, feito com a igreja anglicana em Charleston, em 1739, influenciado diretamente pelo grupo de colonos moravianos alemães, não teve uso e logo caiu em esquecimento. Assim, a inódia métrica, a salmódia métrica, trazida pelos colonos ingleses, que deram a base para a produção dos hinos americanos. A partir da versão inglesa do saltério já existente, os colonos aos poucos foram produzindo saltérios próprios. O primeiro deles foi conhecido como Bay Psalm Book, Saltério da Bahia, feito por Richard Matner e John Eliot, em 1640, com um total de 24 publicações em anos posteriores, tornando-se o livro de louvor mais usado na América. Contudo, a luta pela sobrevivência na Nova Terra fez com que a preocupação inicial de alguns poucos músicos e poetas da primeira geração de colonos fosse esquecida. O canto congregacional americano teve, nesse período, um empobrecimento musical, devido a fatores como a prática da música trazida da Inglaterra pelo uso do saltério da Bahia, que trazia consigo problemas métricos com as traduções diretas do hebraico. E o período de transição dessa salmódia para a inódia se deu de forma lenta na América. Os hinos de Watts, publicados pela primeira vez em 1707, passaram por mais de uma geração antes de serem aceitos. Então, o fator decisivo da incorporação do hino nesse país se deu com grande despertar em 1740. Foi um movimento espiritual que ocorreu simultaneamente em várias regiões da Inglaterra. Foram reavivamentos consecutivos. E começou inicialmente em 1734, em Northampton, com o puritano Jonathan Edwards, né, que é o objeto de estudo do nosso pastor Sérgio Lima. Mais tarde, em 1740, tal movimento teve um novo impulso com a chegada do avivalista inglês George Whitefield, que trouxe consigo o novo sistema de louvor de Watts.
Portanto, de 1740 a 1800, a América conheceu uma grande fase de movimentos de avivamento espalhados por todo o país. Nesse mesmo período, a produção musical, fortemente influenciada pelos hinos, contava com a influência também desses movimentos e de suas teologias. Inicialmente, era centrada nos moldes calvinistas, uma perspectiva, uma cosmovisão mais calvinista, na soberania de Deus. Porém, a teologia dos avivamentos subsequentes ao Grande Despertar sofreu algumas transformações de linhas arminiana e neopentecostais. Nós vamos entender por quê. Nessa fase posterior do movimento avivalista de Northtown, já fora dos moldes calvinistas, a salvação era oferecida a todos e o pregador, a serviço de tal teologia, tinha a função de levar seus ouvintes ao arrependimento. Para isso, se valia de um clima de intensidade emocional que levava as pessoas a experiências de êxtase, tais como choros, desmaios, transes, etc. Esse tipo de teologia e movimento favoreceu uma produção musical com o mesmo tipo de apelo emocional. Os hinólogos relatam a simplificação melódica e a influência popular dessas composições musicais. Portanto, os movimentos de avivamento, tanto na Inglaterra como na América, foram responsáveis diretos da produção hinológica folclórica ou evangelística. Os acampamentos, iniciados em 1800, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, por um pastor presbiteriano e um metodista, que mais tarde ficaram conhecidos como acampamentos metodistas, contribuíram para uma produção musical com caráter popular. Inicialmente, com o intuito apenas de realizar reuniões sobre estudo bíblico, esses acampamentos acabaram se transformando em reuniões de evangelismo, e neles aconteciam manifestações semelhantes à dos avivamentos. Outros movimentos se valeram muito do estilo do hino folclórico, tais como a Associação Cristã de Moços, presente aqui no Brasil, que é considerada uma entidade precursora do hino evangelístico. Nós podemos perceber claramente que separar o hino evangelístico do folclórico é difícil, né? Apesar de uma distinção, que nós poderíamos dizer em poucas palavras, né? As baladas sacras dos dias coloniais, dos hinos folclóricos, dos acampamentos e das coletâneas nas escolas dominicais, daí surgiu o hino evangelístico da Associação Cristã de Moços, ou seja, a hinologia que a ACM utilizou, ela foi um mix de algumas baladas sacras dos dias coloniais, desses ditos hinos folclóricos dos acampamentos e também de coletâneas das escolas dominicais. Daí surgiu o hino evangelístico. A Associação Cristã de Moços também buscava o avivamento religioso e o evangelismo das massas. E muitos desses evangelistas eram ligados a essa associação. Entre eles merece destaque Dwight L. Moody, parceiro inseparável de Ira DeSankey, compositor de sucesso de hinos evangelísticos. Um dos primeiros hinários evangelísticos foi publicado por Philip Bliss, denominado de Cânticos Sacros. A produção tinha a intenção de servir às necessidades do novo tipo de evangelismo que se instaurou nos Estados Unidos. Simultaneamente, Ira DeSankey fez sucesso como solista da Inglaterra, interpretando canções do hinário de Bliss e de sua autoria. E essas últimas foram publicadas na Inglaterra em forma de panfletos e posteriormente nos Estados Unidos, com grande sucesso nas denominações protestantes desses países. Hinários como o de Bliss e de Sankey obtiveram sucesso imediato. Propiciaram composições do mesmo gênero, publicações de hinários evangelísticos posteriores. Muitos foram os cantores desta época, que, seguindo o modelo de Bliss e Sankey, indo de igreja em igreja, ajudaram a implantar definitivamente na liturgia de várias denominações protestantes o cântico evangelístico, geralmente em forma de solo. Aqui Kate faz uma distinção que consideramos mais justa, ao separar qualidade e originalidade de composição do estilo popular.
O quadro da produção de hinos nos Estados Unidos, por volta de 1880, apresenta grande número de composições e publicações destinadas ao evangelismo, vigente já naquela época. Tal evangelismo já havia se distanciado muito da teologia calvinista dos primeiros avivamentos e que trazia como centro de sua mensagem um encontro pessoal com Deus. Daí, porque insistem os inólogos na afirmação de que a música desses movimentos estava recheada de elementos emotivos, que musicalmente foram traduzidos como uma espécie de simplificação da composição. Mas nós entendemos também que esse movimento religioso, seja ele qual for, tais movimentos, eles necessitam de uma produção musical própria, que consiga traduzir ou expressar esse novo tipo de religiosidade que ele propõe. Em outras palavras, a expressão musical religiosa estará sempre atrelada ao conteúdo ou tipo da religiosidade a que ela representa. Então, como evangelizar as massas sem cantar a música do povo? Assim, se pensarmos num primeiro momento, nos movimentos de avivamentos e nos grupos e associações evangelísticas que surgiram nos Estados Unidos no século XIX, como grupos que se sentiram compelidos a pregar a salvação e o arrependimento ao maior número de pessoas, entendemos que a pretensão musical desses movimentos não poderia estar calcada em valores estéticos clássicos e eruditos, distantes do público a que se destinavam. Portanto, a inologia resiste a considerar tais produções populares como produções inísticas. Vocês estão entendendo o que a gente está querendo dizer? Que muitas vezes os críticos pontuam que essa produção dos movimentos avivalistas estava longe do clássico, do erudito, mas é fato. Elas estavam voltadas para a evangelização das massas. Então, você tinha que buscar elementos no povo, das músicas folclóricas, das músicas das escolas bíblicas dominicais, que pudessem compor esse cancioneiro. Então, é justo, é correto que esse repertório seja mesmo popular. Nessa direção, muitos fazem uma relação com os hinos evangelísticos e o gospel, um movimento, uma nomenclatura mais atual, enfatizando o caráter simplista dessas composições. Então, os movimentos críticos, eruditos e clássicos dizem que essas composições são muito simples, mas, de fato, o objetivo era esse. Nós estávamos compondo ali para o clero, a exemplo da cultura católica apostólica romana, em que somente a liderança que cantava e entendia o que cantava, porque haja vista que eram cantos gregorianos e cantados em latim, não é? Então, eram difíceis de compreensão, de difícil compreensão. E no século XIX, no calor desses movimentos avivalistas, como nós vimos Moody, Spurgeon, Torrey e outros, pontuaram que esses hinos evangelísticos, ou gospel hymns, especialmente compostos por Philip Bliss, James McCrane, Ira Sankin, George Stebbins, Fanny Crosby e muitos mais, eram destinados às massas populares. Não se trata, portanto, de julgar à primeira vista uma decadência da produção. Pelo contrário, verifica-se que a simplicidade foi determinada pela natureza do trabalho a que se destinava. Pregações a grandes auditórios heterogêneos nos mais variados locais, como galpões, tendas, praças públicas. E hoje ainda, como na época que surgiram, continuam esses hinos a serem entoados com direito à sobrevivência espiritual, sob a condição de serem rigorosamente utilizados nas ocasiões oportunas, uma crítica. E agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Fica aí. Olá, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger. Especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%.
Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Vamos continuar então. Queremos explorar outros pontos também deste texto. O primeiro se refere ao objetivo da produção musical. Os hinos evangelísticos são simples pela natureza do trabalho. Essa relação aparece, a princípio, resolver o problema do preconceito ao popular. No entanto, a autora termina sua ideia desqualificando a produção objetiva dessas canções, quando relaciona direito de sobrevivência com condições específicas. Em outras palavras, os hinos mais simples, de singela contextura, não são hinos litúrgicos. Infelizmente, parece-nos um desvio da característica da simplicidade, que não pode estar atrelada à qualidade musical, e uma diferenciação culturalmente enraizada no protestantismo brasileiro, entre o que pode ser cantado em ocasiões religiosas públicas e no culto. A nossa crítica aqui não poderá ser totalmente desenvolvida. Faremos isso logo mais. No entanto, já cabe uma análise de que a autora, nesse trecho específico, deixou escapar uma concepção muito usual do protestantismo brasileiro, que é a separação musical do que se utiliza no culto e fora dele. Embora tenha todo sentido a concepção música certa para a ocasião certa, gostaríamos, nesse primeiro instante, de focar que as proibições estão baseadas em princípios um pouco vagos. O princípio da simplicidade e o uso dos elementos populares. É nesse ponto que parece existir uma certa inexatidão. Haveria, de fato, uma distinção de público em ocasiões diferentes, ou o público seria o mesmo e apenas os objetivos das reuniões é que mudariam? Bom, nós vamos ver o seguinte, que aparentemente os hinos evangelísticos têm muita relação com os hinos do estilo gospel. Não se trata da mesma produção, mas a aproximação pode ter uma explicação na influência do spiritual nas composições inísticas do reavivamento americano. Foi na virada do século XIX que a música gospel surgiu, já como resultado do movimento desse reavivamento e com um desenvolvimento posterior do spiritual. Por esse motivo, a produção evangelística também inclui o estilo gospel. Entretanto, o estilo musical se desdobrou como um gênero específico nos Estados Unidos e alcançou o mercado fonográfico secular. Como o estilo gospel não influenciou a inódia brasileira, não trataremos dos seus desdobramentos nesse bate-papo de hoje, mas futuramente nós vamos abordar algumas influências. O importante é percebermos que o hino evangelístico foi uma mistura de um sincretismo musical de vários estilos, típico dos revivamentos americanos. Seu caráter popular veio das concepções inglesas e se somou às concepções americanas, como o spiritual e o gospel. Colocado de forma bem resumida, o tipo de produção musical congregacional do protestantismo foi utilizado no Brasil pelas igrejas protestantes que aqui chegaram. Faremos agora um breve relato histórico no intuito de mostrar um pouco essas tendências musicais que influenciaram a inódia protestante brasileira. Bom, a inódia no protestantismo brasileiro. Como já referimos, consideramos inódia oficial aquele repertório musical usado para a compilação dos hinos tradicionais das igrejas do protestantismo histórico Brasil. Mas, afinal, qual é esse repertório? Como e em que condições ele se formou? O relato do primeiro culto realizado no Brasil data de 10 de março de 1557, feito na Baía de Guanabara. No período de 1557 a 1560,
Nesses 3, 4 anos, houve uma primeira tentativa de colonização protestante, que resultou em fracasso. Essa tentativa pioneira começou com a chegada da expedição de Villegagnon, em 1555, trazendo consigo os huguenotes calvinistas, que pretendiam fundar a França Antártica e construir um local onde o culto reformado pudesse ser praticado livremente. Podemos facilmente concluir que esses cultos reformados, realizados no Brasil nessa época, por serem calvinistas, genebrinos, contavam com o repertório dos salmos metrificados de Calvino. Todavia, a tranquilidade não durou muito tempo, e as lutas internas da pequena colônia, e a perseguição aos calvinistas fez silenciar o canto protestante no solo brasileiro. Bom, a segunda tentativa de implantação do protestantismo no Brasil ocorreu durante a dominação holandesa, no século XVII, de 1630 a 1645, então durante 15 anos aí no século XVII. Durante esse período, reformados holandeses se estabeleceram no Nordeste. É por isso que lá em cima nós temos tantos nomes holandeses e até afrancesados, né? Então é importante essa colonização francesa e holandesa, principalmente em Pernambuco, contando com o incentivo de Maurício de Nassau. A primeira igreja reformada holandesa no Brasil foi organizada. Segundo Mendonça, que é um estudioso desse período, a organização religiosa reformada foi séria nesse período. E se não tivesse sido interrompida, o Brasil não teria sido, nos séculos posteriores, um país hegemonicamente católico. Sob domínio de Nassau, os pernambucanos desenvolveram gosto pela ciência e pela arte e eram acostumados a celebrarem as festas e atos religiosos com uma boa orquestra. A música entoada congregacionalmente e os atos religiosos nos cultos reformados, instaurados aqui no Brasil, tinham duas tradições protestantes, os corais de Lutero e os salmos de Calvino. E estes últimos eram cantados harmonicamente a 4 vozes, como era o costume dos holandeses daquela época. Porém, a restauração do governo português, com a restauração do governo português, os holandeses foram obrigados a se retirarem do país. E assim, novamente, há uma interrupção do processo do canto protestante no Brasil. No século XVIII, foi marcado pela presença das visitações do Santo Ofício ao Brasil. Estrangeiros foram proibidos de entrar em solo brasileiro, a não ser a serviço da coroa ou igreja. Nesse período, até a vinda da família real ao país, não houve mais protestantes ou protestantismo no Brasil. Assim, os primeiros cânticos entoados foram esquecidos, e podemos dizer que nenhum resquício da tradição luterana e calvinista pôde prosperar. Foi com a presença da família real e com a abertura dos portos às nações amigas que protestantes anglo-saxões começaram a chegar e se estabelecer no Brasil. Assim, por questões políticas entre Portugal e Inglaterra, a hegemonia católica foi sendo reduzida pouco a pouco, abrindo espaço para que protestantes de vários países aqui se instalassem. Até mesmo a Constituição teve que rever questões relacionadas à religião, sendo que de 1824 a 1891 foram revistos temas como culto, casamento, enterro e batismo de protestantes. Aproveitando-se do clima de tolerância do país, no final do século XIX, já estavam implementadas no Brasil quase todas as denominações do protestantismo mundial. Esse protestantismo, que se firmou no Brasil a partir de 1850, poderia ser chamado de protestantismo de missão. O inimigo único, o catolicismo, propiciou um clima de interdenominacionalismo, favorecendo cultos e teologias mais uniformes. As igrejas protestantes mantinham aí uns sistemas organizados, com uniformidade da teologia dos avivamentos e da era metodista dos Estados Unidos. E o aspecto da pregação era essencialmente metodista,
e falava do amor de Deus, do perdão gracioso pela aceitação, do arrependimento pelos pecados, da santificação e da vida regenerada. Unidos no intuito de expurgar, não é? Eliminar o demônio do catolicismo, esses missionários implantavam no Brasil um protestantismo interdenominacional. Vocês entendem? A união faz a força. O inimigo maior era o catolicismo. Então, as denominações se uniram e tinham uma maioridade, digamos assim, metodista, enfim, pelo movimento avivalista proveniente da Inglaterra e da Europa. E aí, esse protestantismo interdenominacional tinha conceitos calvinistas, mas que cediam a outros conceitos mais arminianos. E a ênfase no evangelismo gerou a perpetuação de um culto que tinha por centralidade o apelo ao arrependimento e à conversão à nova religião. Dessa forma, assim como a teologia trazida pelos missionários era dos avivamentos, também era a música entoada congregacionalmente. Como dissemos, né? O discurso influencia muito a produção musical. E a maioria dos hinos que compunham o repertório missionário era calcado nessa inódia folclórica dos acampamentos e dos movimentos de avivamento dos Estados Unidos. Vocês estão vendo a repetição? É cíclico, né? É o que nós tínhamos para aquele momento. O protestantismo brasileiro e a sua inódia muito se deve ao casal de missionários que aqui chegou em 10 de maio de 1855. Eles se chamavam Robert e Sarah Cayley, após alguns anos de trabalho na Ilha da Madeira. Em agosto do ano em que chegaram, iniciaram a escola bíblica dominical, com a presença de apenas 5 crianças. Sarah Cayley passou a se dedicar com profundo esmero a esse trabalho pedagógico e usava a música como um meio de educar as crianças na nova doutrina. Acreditava-se na possibilidade de que os primeiros hinos em português cantados no Brasil tenham sido entoados nessas escolas bíblicas e haviam sido compostos na Ilha da Madeira por Robert Cayley. Junto com o trabalho desenvolvido pelo marido, Sarah Cayley também compunha, traduzia e adaptava hinos para a língua portuguesa. Mas nesse trabalho, Sarah não se preocupava com a originalidade musical. Ou, em outras palavras, poderíamos dizer que não havia nela qualquer preocupação estético-musical, mas apenas como referência. Portanto, seus poemas eram encaixados em melodias já existentes, obviamente europeias e americanas. E até mesmo algumas traduções foram colocadas em melodia diferente das composições originais. Dessa forma, o trabalho, que durou aproximadamente 6 anos, resultou na coletânea do primeiro hinário protestante do Brasil, o chamado Salmos e Hinos, editado pela primeira vez no Brasil em 1861. Bom, a análise desse hinário, levantada pela obra O Celeste por Vir, de Antônio Gouveia Mendonça, um estudioso da enologia protestante, levanta algumas pistas, né, nos traz alguns indícios para análise da produção musical posterior. Segundo Mendonça, os salmos e hinos representam o mais significativo acervo da fé protestante no Brasil. O que é o conjunto, né? Eu tenho salmos e hinos antigos, acho que meu pai e minha mãe me acabaram me dando e eu guardei de recordação. É um compêndio de teologia para ser cantado, né? Mas qual teologia? Com que música? Né? Mendonça demonstrou a convivência das tradições de vários protestantismos juntas no mesmo hinário: o protestantismo pietista, o peregrino, o guerreiro e o milenarista. O autor citou a dificuldade de classificação encontrada na análise dos hinos, devido ao sincretismo doutrinário encontrado quase que na maioria absoluta deles. Todos, porém, com uma forte tendência individualista. Para mostrar com maior clareza no que estamos afirmando, vamos fazer uma pequena análise aqui de um trecho do Mendonça. Na grande maioria, os hinos cristológicos está implícita a teologia do amor de Deus, central nos movimentos de avivamento. Outro notório afastamento do calvinismo original. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, os calvinistas pregam isso, que Deus ama o pecador e aborrece o pecado, mas o pecado ele tem que
ser justificado, e o foi na pessoa de Jesus Cristo, que nos tornou justo, né? Uma atitude forense, legal, implantou a sua justiça em nós. E há também um convite ao pecador para a conversão, né? Nós sabemos que a conversão é uma obra de Deus na vida do ser humano, né? O morto espiritual, ele não pode ser reavivado por si só. Então, Deus regenera o seu coração, segundo a teologia calvinista, e o homem, em resposta, se converte, mas ele é convertido, né? Ele aceita esse perdão e se arrepende da sua vida. E muitas vezes se acentuava o teor dramático da pregação dos avivamentos. Lembra que nós comentamos o teor emocional? Aliás, isso é muito utilizado hoje também, nas igrejas neopentecostais, mesmo na igreja católica, com os movimentos carismáticos. As pessoas que detêm a retórica ou a capacidade de comunicação são capazes de levar pessoas a choros, a êxtases, não é? Nós temos ótimos comunicadores e as pessoas muitas vezes se prestam a valores ou a ações que muitas vezes não estão embutidas, não são bíblicas, mas para levar, para manipular psicoemocionalmente pessoas. Isso é muito comum, não é? Em movimentos neopentecostais e carismáticos. Mas a Bíblia fala que nós devemos avaliar a palavra de Deus com razão, né? A emoção tem que ser posta, mas com limite, né? Para que a emoção não possa dominar a razão. E muitas vezes aí os temas da vida futura, o céu, a vida no além, a negação do mundo, né? São enfatizados nesses cânticos. E outra coisa que surpreende é o tema crucial do cristianismo, que é a ressurreição. Ainda mais em se tratando de uma religiosidade essencialmente cristológica, ocupa um espaço pequeno. Portanto, cerca de 10 cânticos. Então, assim, cerca de 100 cânticos, a grande maioria é fundada nesses movimentos mais avivalistas, não é? Nesse teor mais de reavivamento. E apenas 10 cânticos falando da ressurreição. Né? Por fim, nota-se um extremo individualismo. A maioria absoluta dos cânticos é disposta na primeira pessoa do singular. Como igreja, isso inclusive atualmente, nós devemos sempre, quando nós nos dirigimos a Deus em público, nós devemos sempre usar a primeira pessoa do plural, nós. O seu movimento, o seu momento de oração individual deve ser feito no recôndito do seu lar, no momento mais intimista, né? E assim como os cânticos também, eu, não, nós somos nós, a igreja de Cristo. Então isso é importante. Os movimentos avivalistas e de tendência emocional sempre levam à individualização do crente. E aí esses movimentos de emoção, de êxtase. Então, não se sente o coletivo, e o sentido do povo passa como despercebido, não é, Marcos? Isso mesmo. Sobre a parte musical dos salmos e hinos, Mendonça também afirma que os hinos selecionados para comporem este inário retratam o estilo musical dos movimentos de avivamento, a partir de Sankey e Moody, ou seja, hinos inspirados em melodias populares. O exame dos salmos e hinos mostra que na sua composição final, salvo a coleção dos salmos metrificados em números de 25, e algumas outras composições que apontam para o protestantismo clássico, o restante compõe a maioria absoluta da coleção, mostra sensivelmente sua origem avivalista e missionária dos grandes avivamentos protestantes. Em suma, podemos dizer que tanto a teologia quanto a música dos salmos e hinos foram de origem avivalista. E, de certa forma, encontraram boa aceitação e assimilação em nosso país. Isso ocorreu também porque Sarah Cayley também se utilizando dos hinos preferencialmente cantados, ou pelo menos os que fossem desse estilo. Essa análise nos permite destacar 3 aspectos que foram considerados normativos para toda a produção do hino após o protestantismo no nosso país. Primeiro, a despreocupação com a originalidade musical, o estilo musical popular americano e a presença marcante das teologias dos avivamentos, evangelística e individual. Essas tendências vão seguir todo o estilo musical e teológico dos hinos posteriores ao Santo
aos salmos e hinos. E depois dos chamados corinhos e cânticos espirituais. Em outras palavras, a inódia protestante foi toda selecionada e desenvolvida a partir dos hinos americanos folclóricos e evangelísticos, de tradição não litúrgica, cujo caráter musical era influenciado pela balada romântica, pela carol inglês e pelos elementos simplistas dos avivamentos. É grande a possibilidade de que outros países protestantes tenham voltado às tradições tradicionais dos hinos mais eruditos. Contudo, sob a prática protestante musical no Brasil, é escrito o seguinte: é muito atrativa a hipótese de que o protestantismo brasileiro seja talvez o último reduto de um momento histórico do protestantismo mundial, a conservar vivos os cânticos dos avivalismos e do movimento missionário. Bom, a despeito de suas origens, no entanto, esses hinos acabaram se tornando a verdadeira e genuína música sacra protestante. A única considerada litúrgica e que durante décadas ocupou um espaço hegemônico nos cultos protestantes brasileiros. Isso posto, nós podemos dizer que, da mesma maneira como o culto protestante se caracterizou na forma de uma época e de condições específicas, também a inódia, ou seja, esse acervo de hinos dos quais serviu-se os cultos, dos quais se serviram os cultos, atribuiu valores eternos a uma produção temporária e específica da história. Portanto, os valores da música protestante no Brasil se baseiam em um movimento de protestantismo mundial, especificamente norte-americano, e se fecharam a outras perspectivas, que poderiam gerar uma reforma musical e litúrgica desse campo religioso. Assim, retomamos a nossa crítica ao preconceito do estilo popular da música religiosa. Ora, nos Estados Unidos, essa resistência talvez possa ter sido por ter um sentido mais coerente naquele momento. Mas como fica aqui no Brasil? Posturas semelhantes a essas, quando o nosso repertório inódico oficial, utilizado liturgicamente, está todo calcado em canções populares. Voltamos às considerações de Monteiro e desejamos que a análise da inódia protestante brasileira, admitido sua condição sincrética, mundial e musical e teológica, não mais repudie a presença marcante de composições fora dos padrões desejados. O que propomos é que o repertório marginal dos hinos tradicionais, esses últimos frutos do mesmo estilo americano de hino, seja analisado também como uma genuína produção musical protestante e de forma mais substancial. Por exemplo, canções brasileiras e norte-americanas que causam infinitas contendas nas igrejas protestantes, com defensores e acusadores que não atentam para o paradoxo aparente ou a contradição real ao campo protestante em discutir gênero e estilo musical como chave para definir o aspecto litúrgico de uma canção. O campo protestante brasileiro tradicional ainda luta internamente para incorporar ao culto músicas mais ritmadas, alguns instrumentos musicais e principalmente melodias e ritmos que caracterizam a produção da música popular brasileira. Novamente se levanta o repúdio ao popular, que no nosso caso se revela de forma incoerente, uma vez que os hinos oficiais brasileiros são os hinos populares americanos. Como proibir samba do culto, se o discurso retórico para tal se baseia no estilo secular dessa música? Não está os salmos e hinos repletos de estilos musicais seculares que foram chamados de hinos folclóricos? O que dizer do termo folclórico? Podemos utilizar o baião ou o chorinho como estilos musicais litúrgicos? Não são eles a expressão genuína da nossa música folclórica? No entanto, cantamos em nossos cultos a música folclórica do outro país, mas a nossa não é considerada apta para tal momento. Cantamos as músicas do movimento evangelístico de outros povos, mas não podemos cantar a nossa música do povo. É uma incoerência triste. Enfim, o protestantismo brasileiro se valeu de composições típicas americanas, que, por sua vez, estavam
calcadas em valores estéticos mais populares e religiosos dos avivamentos. Independente das origens dessa composição musical, elas formaram a estrutura da inódia oficial do protestantismo no Brasil. Tal inódia, contanto, rejeita as composições nacionais, porque esse repertório é considerado indevido para o momento do culto, por trazer a semelhança ou a presença do mundo no secular a esse espaço. O que tentamos demonstrar aqui foi a origem da inódia oficial, mostrando suas origens, suas raízes dos movimentos ingleses e norte-americanos, para comprovar que o caráter nacional e popular não são critérios para desqualificar produções musicais como litúrgicas, oficiais ou não. A apropriação dos elementos históricos é salutar, é bom, para que entendamos as condições contraditórias sobre as quais estão baseadas a inódia protestante. Que fique claro que não nos opomos aos hinos que compõem a maioria dos hinários protestantes do Brasil. Mas nossa posição é que eles sejam os únicos que recebam a legitimação da classificação litúrgica, tendo como apoio as origens desses hinos. É que podemos caminhar junto à incorporação de hinos também brasileiros e contemporâneos nos cultos protestantes do nosso país. Então, o que nós estamos pontuando aqui, como mediadores das equipes de louvor, cantarinos é importante, e os cânticos também. Os hinos poderiam ser compostos por autores contemporâneos, valorizando os ritmos brasileiros, como o baião, o chorinho, ou mesmo um samba. Nós estamos aqui propondo uma escola de samba, não é isso, mas existem ritmos e podem ser adaptados, desde que não escandalizem e que valorizem também a cultura popular brasileira, ou as manifestações das culturas populares brasileiras. E importante também que cada segmento tenha o seu valor. Sabemos de idosos, pessoas mais experientes, mesmo jovens, que têm preferências, mas como crentes nós devemos cantar e louvar a Deus por meio de diversas manifestações musicais. E se elas forem originais, criativas, com qualidade estético-musical, melhor ainda. Então, sem desvalorizar os hinários, presbiteriano, ou reportando ao passado, como já houve salmos e hinos, que foram adaptados, porque a teologia necessitava de uma mudança, principalmente nós que somos presbiterianos, de origem calvinista, entendemos que a teologia tem que ser expressa também na música, mas a música, com seu caráter melódico, pode valorizar as manifestações da cultura brasileira. Estamos aqui para falar de música e adoração. E se você gostou do nosso programa, dá um like aí. Mas antes disso, não se esqueça de assistir ao nosso vídeo. Hoje nós priorizamos a vida dos irmãos Wesley. E vocês vão ver a seguir as contribuições desta dupla de irmãos. E na sequência, nós nos despedimos e até um próximo programa. Agradecemos a nossa equipe técnica, aos pastores pelo apoio e contamos com você no próximo programa. Tchau! Até mais. Tchau, tchau. Seja muito bem-vindo ao canal Teologia. Se você não conhece, esse é o quadro do canal onde nós contamos biografias cristãs e fatos da história da igreja que merecem ser lembrados. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre quem foi John Wesley. E se você já sabe ou já ouviu falar quem foi John Wesley, ou já ouviu falar no metodismo, fica nesse vídeo porque tem muitas coisas que talvez você ainda não conheça que eu vou te falar nesse vídeo detalhe por detalhe. Então, vamos para a vinheta. A vida de um homem que, com a sua paixão por Deus, mexeu com a vida espiritual dos ingleses
e com a estrutura social de seu país. John Wesley, irmãos, nasceu em 1703. A sua infância foi fortemente influenciada por sua mãe, uma mulher que era rígida e piedosa. Seu pai era um homem difícil de se agradar. A sua mãe não acreditava que os desejos das crianças deviam ser subjugados e que eles deveriam ser disciplinados quando não se comportassem. John era o 14º filho. Ele teria morrido em um incêndio em Upworth, Rectoria, se não tivesse sido arrancado das chamas por um vizinho. Na época, tinha 7 anos e depois disso sua mãe o lembrou várias vezes que ele era um tição colhido do fogo. Mais tarde, ele teve a certeza de que tinha sido poupado por um propósito de servir a Deus. Samuel, que era o pai de John, era um erudito, que por muitos anos trabalhou em uma obra monumental sobre o livro de Jó. Um pregador severo, para não dizer implacável, uma vez que exigiu uma adúltera que andasse nas ruas em sua vergonha. Ele também forçou o casamento de uma de suas filhas depois que ela tentou fugir com um homem que não era o escolhido de seu pai. Com seu pai e sua mãe, John Wesley desenvolveu excelentes hábitos de estudo e também se acostumou com o sofrimento físico. John Wesley foi para Charterhouse School em 1714 e para Christ Church College em 1720 e em 1726 foi eleito membro da Lincoln College em Oxford. Depois de ser pastor auxiliar em Worth e Lincolnshire, de 1727 a 1729, ele voltou a Oxford não apenas para continuar seus estudos, mas também para começar a viver uma vida mais devota e santa. Muitos outros jovens brilhantes tinham um currículo como o de Wesley, mas poucos tinham a sua dedicação. Ele dominava pelo menos 7 idiomas e desenvolveu uma visão verdadeiramente abrangente em todas as áreas da investigação. Quando ele voltou de Worth para Oxford, ele assumiu a liderança de um grupo chamado Holy Club, que era o Clube Santo, iniciado por seu irmão Charles. Lá, era onde eles reforçavam a fé através do estudo das Escrituras e buscavam a santidade na vida de cada membro. O Clube Santo, irmãos, fazia muito mais do que refletir e orar. Eles iam às prisões levar a palavra de salvação aos prisioneiros, e embora eles fossem ridicularizados por seus companheiros de Oxford, de seu grupo, de uma classe social mais baixa, saíram homens que se tornaram importantes para aquele tempo, particularmente os irmãos Wesley e o famosíssimo George Whitefield. O modo de vida de John Wesley exigia jejuns periódicos e encontros regulares para estudos e autoavaliação pessoal. Somente muito tempo depois foi que ele percebeu que seu grupo seguia mais a letra do que o espírito do cristianismo. Em 1735, grandes mudanças atingiram John Wesley e Charles Wesley. O seu pai morreu e ambos foram para a colônia de Geórgia, nos Estados Unidos, com a bênção e encorajamento de sua mãe. Lá foi uma prova para John, que entendeu que realmente não gostava muito dos índios e sua rigidez não era muito apreciada pelas pessoas da Geórgia. Mais importante que isso foi o contato de John na sua viagem com um pequeno grupo de morávios. E se você não sabe quem são os morávios, nós temos um vídeo aqui no canal que fala quem foram os morávios e conta exatamente a história deles com detalhes. Eu vou deixar aqui na descrição. Estes homens, os morávios, eles cantavam hinos durante uma terrível tempestade no mar, ao mesmo tempo em que o próprio Charles se desesperava, e isso fez querer conhecer mais sobre a fé que eles demonstravam ter. Em 1737, ele retornou à Inglaterra. Devemos apreciar também, irmãos, a humildade de John Wesley, pois ele podia ser crítico bastante consigo mesmo para parar suas atividades religiosas naquele momento e pensar que era um ministro experiente demais para examinar sua falta de fé. Peter Boehler, um morável, deu-lhe a chave: pregar a fé até que ele a tivesse, e então ele pregava a fé. John Wesley lutou com sua falta de fé até 24 de maio, uma quarta-feira em 1738, no famoso encontro de Aldersgate. Foi quando ele teve uma conversão, uma profunda e inconfundível experiência de fé.
seu coração foi estranhamente aquecido e então seu verdadeiro trabalho começou. Como John Wesley tinha uma mente brilhante e aberta, ainda conseguia retirar os melhores recursos das melhores mentes do seu tempo. William Law, por exemplo, foi seu professor, amigo e mentor por vários anos, mas Wesley achou que um ingrediente importante estava faltando no programa de Law para uma vida devota. Os discípulos de Platão conseguiram comunicar a Wesley uma estrutura intelectual que era mais espiritual do que material, mas os hábitos mentais de Wesley estavam moldados mais pelo modelo de análise de Newton do que pelo platonismo. Os moráveis eram mais perto de uma síntese de todos os elementos que ele desejava e pôde encontrar. Ele até mesmo visitou Reinhardt para saber como sua comunidade trabalhava. Mas algo estava faltando lá, como em todo lugar. E em 1740, ele e seus seguidores romperam com os moráveis, mas não antes que ele tivesse aprendido a pregar sermões ao ar livre, o que veio a ser mais tarde uma parte essencial do seu ministério. John Wesley tinha 37 anos de idade quando começou a viajar e pregar. Ele frequentemente exagerava o número daqueles que vinham ouvi-lo. Muitas vezes, as mesmas pessoas que precisaram de sua ajuda eram as mesmas que mais os perseguia. Ele pregava em púlpitos até que eles fossem fechados para ele, e então ele pregava em campos abertos. Ele pregava 3 vezes por dia, irmãos, começando às 5 da manhã, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto andavam para o trabalho, e algumas vezes ele andava 60 milhas, mais de 90 quilômetros por dia a cavalo. As condições do tempo não importavam. Ele fazia seu programa e o cumpria, não importava as dificuldades. Ele fugia de uma multidão zangada pulando no lago gelado, nadava para fora dele e continuava a pregar novamente. E tinha uma certa habilidade de trazer as pessoas hostis para o seu lado. Em 1741, foi para Gales do Sul, para o norte da Inglaterra em 1742, Irlanda em 1747 e Escócia em 1751. No total, foi à Irlanda 42 vezes e à Escócia 22 vezes. Ele retornou a algumas cidades várias vezes. Houve ocasião em que ele retornava anos depois de sua última visita e registrava que a pequena sociedade que ele ajudara ainda estava intacta e fiel. Ele examinava cada membro de cada sociedade pessoalmente para buscar o crescimento espiritual e de fé. E aquelas sociedades então formadas proviam a organização local para o seu movimento. Agora, o que Wesley pregava? Wesley pregava santidade, honestidade, salvação, boas relações familiares e vários outros temas. Mas, acima de tudo, a fé em Cristo. Ele não pedia aos seus ouvintes para deixar suas igrejas, mas para continuarem indo nelas. Ele lhes deu o refrigério espiritual que eles não achavam. Quando suas décadas de provação produziram décadas de triunfo, as multidões aumentaram. Ricos e pobres vinham para ouvi-lo falar. Ele desenvolveu redes de assistentes leigos. Suas exortações para viver perfeitamente em amor hoje parecem duras, mas considere os efeitos em suas congregações. Os xingamentos nas fábricas pararam. Os homens e as mulheres começaram a se preocupar com vestimentas limpas e simples. Extravagância como chá caro e vícios como o gin foram deixados por seus seguidores. Vizinhos deram um ao outro ajuda mútua através das sociedades. Wesley ensinou tanto pelo exemplo como pelos seus sermões e publicou muitos dos seus textos para serem usados em devocionais e direcionou o lucro ainda para projetos como um local de ajuda para os pobres. Sua vida pessoal estava além da reprovação. Ele traduziu hinos, interpretou as escrituras, escreveu centenas de cartas, discipulou centenas de homens e mulheres e manteve em seus diários um registro de energia investida que dificilmente tem um rival na história ocidental. Sua maneira de falar na linguagem do homem comum teve um impacto imensurável no surgimento do inglês moderno. Assim como os hinos de Charles Wesley tiveram um grande impacto na música com suas muitas canções, sem mencionar a poesia da subsequente era romântica. Mas o impacto dos Wesleys nas classes mais baixas foi além de afetar seus hábitos de vida e modo de falar. John Wesley proveu uma estrutura religiosa que era local e pessoal, bem como fortemente moral. Sua teologia não retirava a liberdade e o direito de ninguém.
pois qualquer um podia achar a graça de Deus para resistir ao diabo e ser salvo, se tão somente buscasse e recebesse. As sociedades que ele formou preservaram em seus estudos o foco na fé, uma fé que também levou a uma maneira de lidar com a realidade da vida das classes mais pobres. A religião não era só para os ricos, mas Wesley também não estava pregando uma revolta contra o anglicanismo. O anglicanismo de John Wesley era muito forte, embora os púlpitos anglicanos tornassem totalmente fechados para ele. Só quando tinha 81 anos ele permitiu uma pequena divisão entre seus seguidores e a Igreja Nacional. Tendo já enviado muitos homens à América em 1784, ele ordenou mais pessoas para este esforço missionário. E porque ordenação é separação, efetivamente começou uma nova igreja. O conservadorismo dele era tanto político como religioso, e ele publicou uma carta aberta às colônias americanas, aconselhando-os a permanecerem leais à Grã-Bretanha logo antes da Revolução Americana. Ele não tolerava nenhuma conversa sobre agitação civil na Inglaterra. Muito se tem discutido acerca do que outras pessoas... Existe uma grande discussão, irmãos, acerca do que outras forças estavam trabalhando na Inglaterra, além de Wesley e uns outros pregadores. Por exemplo, a Revolução Industrial que estava vindo progrediu mais rápido na Inglaterra do que em qualquer outro lugar, dando aos homens novos tipos de trabalho, a justiça do sistema de paz e o sistema de governo com um primeiro-ministro eram únicos na sua forma e deram muito mais poder do que era possível em qualquer outro lugar à classe média local, e os grandes problemas que poderiam de outra forma causar revolução simplesmente não estavam presentes na Inglaterra depois de 1750. Ainda assim, sem Wesley e seus seguidores, como poderia o ateísmo, tal como existia entre os camponeses franceses, ser evitado, e como poderia uma classe inferior oprimida e dominada pelos vícios ter esperança? John Wesley morreu em 2 de março de 1791, cerca de 3 anos depois que seu irmão Charles morreu. Até seus últimos anos, ele colocou a mesma frase de abertura em seu diário, como fazia a cada ano no seu aniversário, agradecendo a Deus por sua longa vida e sua contínua boa saúde, afirmando que sermões pregados de manhã logo cedo e muita atividade ao ar livre o mantiveram em forma para a obra de Deus. Desde o momento em que ele tornou-se livre de influências, exceto a de Deus, ele teve 50 anos de serviço constante e fez um bem imensurável à Inglaterra através de resistência em fé. Seu legado não se limitou ao século ou país, mas sobrevive até hoje na fé de milhões em várias igrejas ao redor do mundo. A seguinte frase foi escrita em seu diário em 28 de julho de 1774. Olha o que ele disse: sendo hoje meu aniversário, primeiro dia do 72º ano, eu estava pensando como posso ter a mesma força que tinha 30 anos atrás. Que a minha visão esteja consideravelmente melhor agora e meus nervos mais firmes do que eram antes. Que eu não tenha nenhuma enfermidade da velhice e não tenha mais aquelas que tive na juventude. A grande causa é o bom prazer de Deus, que faz o que lhe agrada. Os meios principais são meu constante levantar às 4 da madrugada por cerca de 50 anos. O fato de geralmente pregar às 5 da manhã, um dos exercícios mais saudáveis do mundo. O fato de que nunca viajo menos por mar ou terra do que 4.500 milhas, que dá mais de 6.750 quilômetros por ano. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, então deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos e que essa história possa edificar você. Tem outros pregadores, outras histórias, biografias da história da igreja aqui no canal também, você pode acompanhar os outros vídeos. Ah, e apareceu uma sugestão agora de um outro vídeo do canal e eu gostaria que você assistisse também porque tá muito bom. Valeu e até mais. Música
Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.